Eu queria que você anotasse duas coisas antes de eu começar. A primeira coisa que eu quero que você anote é que perseverança, ou perseverar, é um treinamento. Perseverar é um treinamento. E a segunda coisa que eu quero que você anote é que só perseveramos se tivermos uma visão clara do nosso objetivo. Só perseveramos se tivermos uma visão clara do nosso objetivo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9, no versículo 24. Nós vamos caminhar em cima dessas duas afirmações. 1 Coríntios 9, versículo 24. Diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Paulo ele vai nos ensinar de uma forma muito didática. Ele vai trazendo algumas situações naturais para nos falar sobre coisas espirituais. E no versículo 24 ele faz uma pergunta, né? Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, naquela época era o Coliseu, né? Somente um recebe o grande prêmio. Só existe um campeão. E ele fala assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Quando ele diz assim, correi de tal maneira, ele está dizendo assim: corram como esse cara, corram como um campeão. Correi de tal maneira que vocês vão alcançar também esse grande prêmio. Só que aqui ele está falando de um prêmio espiritual. Ele não está falando daquele prêmio do Coliseu, da corrida. Então nesse primeiro versículo nós conseguimos entender que a nossa vida, ela é essa corrida, ela é esse treinamento. E nós devemos ter uma visão equilibrada de quem nós somos. Nós não podemos pensar menos daquilo que Deus falou sobre nós. E também não podemos pensar mais do que Ele falou sobre nós. Paulo diz que nós devemos ter uma autoimagem equilibrada, em outra passagem. E ele nos fala para nós corrermos como campeões. Nós precisamos pensar como um campeão. Nós precisamos falar como um campeão. Nós precisamos treinar como um campeão treina. No versículo 25, ele continua falando assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Então ele continua falando sobre coisas naturais para falar sobre coisas espirituais. Ele diz: esse campeão, esse cara que corre, ele se submeteu a um treinamento muito rigoroso para chegar até aí. E ele fez tudo isso para ganhar algo que é passageiro. Quantos de nós nos dedicamos, nos submetemos a tanta coisa para conquistar algo que é passageiro? Seja um carro, seja uma moto, seja uma casa, seja uma faculdade. Nós nos dedicamos dia e noite estudando. Nós abrimos mão de muita coisa para ganhar algo que desvanece.
Mas Paulo diz assim: mas nós que somos de Cristo, nós que sabemos que vamos herdar uma vida eterna, também nos dedicamos para ganhar uma coroa, só que essa não se desvanece, ela é eterna. Nós conseguimos observar Paulo falando de uma vida aqui, mas ele não fala de qualquer vida, ele não fala para a gente viver de qualquer jeito, ele fala para a gente viver como um campeão, viver como uma pessoa que tem um objetivo claro. No versículo 26, ele diz assim: portanto, não corro como quem soca, ou não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Correr como quem corre sem alvo, nenhum corredor corre sem alvo. Todo corredor ele tem uma linha de chegada, porque senão não faz sentido ele correr. Um lutador que soca o ar é alguém sem objetivo, está dando um murro no vento, não tem um alvo, não tem um foco. E ele está dizendo assim: eu não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem soca o ar, eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que eu quero. E no versículo 27 ele diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aqui nós entendemos quem é o adversário dele. O adversário dele é ele mesmo. Só quem pode parar Paulo era ele. Ele dizia: eu não corro como quem corre sem alvo, e não soco como quem soca o ar. Eu esmurro o meu corpo, eu faço dele meu escravo. Para quê? Para que eu vença, para que eu continue, para que eu persevere. O que nos faz parar de perseverar é a nossa mentalidade, que não é a de um campeão, que não é a de um vencedor. É o nosso treinamento. Nós não nos submetemos ao treinamento necessário de Deus. E nós também não temos um alvo bem definido, da onde nós queremos chegar. Se nós colocarmos o nosso alvo em algo que é da terra, ele é muito volúvel, ele está sujeito a muitas mudanças, existem muitas variáveis que a gente não consegue controlar. Mas quando nós colocamos o nosso alvo em algo que é eterno, é algo que não tem sombra de variação, é algo que não tem como mudar, está lá, vai acontecer. Independente do que aconteça, o meu prêmio está lá, me esperando. Agora, quando eu coloco os meus olhos em algo que é terreno, que é passageiro, que é volúvel, que é sujeito de mudança, ele vai acontecer alguma alteração, e isso vai me desanimar, isso vai me desmotivar. Então, o que eu aprendo aqui nesses primeiros capítulos, que para perseverar nós precisamos ter uma mentalidade de vencedores. Nós, para perseverarmos, precisamos nos submeter a um treinamento que Paulo chama de rigoroso. Para perseverar, nós precisamos ter um alvo bem definido de onde nós queremos chegar. E precisamos entender que o nosso maior adversário somos nós mesmos. As nossas limitações, os limites que nós colocamos na nossa mente, o nosso pecado, é ele que nos faz parar de perseverar. Se nós formos agora para 2 Timóteo, no capítulo 2,
Paulo ele vai continuar falando praticamente a mesma coisa com Timóteo. 2 Timóteo 2, no versículo 1. Se a gente for observar, pensando na palavra, eu comecei a pensar, né, no grandes campeões, né? E pensar no treinamento deles, né? Quando eu pensei assim no Usain Bolt, né? Todos conhecem? O corredor, o jamaicano. Eu comecei a pensar assim, ele corre 100 metros, né? Mas o treinamento dele, ele não vai lá, por exemplo, ele não vai lá hoje, dá um tiro de 100 metros e volta para casa. Ele treina quilômetros por dia. Mas a corrida é só 100 metros. Né? Interessante. Por que ele não vai lá e dá um tiro de 100 e volta para casa? Porque dentro de uma corrida de 100 metros existem várias etapas. Ele tem que treinar a largada, tem que ter explosão, ele tem que estar com o ouvido atento para ouvir a largada e não queimar a largada. Ele tem que ter velocidade e resistência, e ele tem que ter a chegada, o final. Então por isso que ele treina quilômetros por dia. Ele vai treinando cada fase da corrida. Do mesmo jeito é a nossa vida. A gente tem a largada e existe um treinamento específico para aquilo. Seja aí a nossa adolescência, a juventude, é o ponto de partida. E nessa fase a gente aprende algo. Depois vem a fase adulta, casamento, filho, e Deus ensina algo para a gente. E depois vem a reta final, a chegada. E se a gente for olhar, todo o esporte é assim. Todo campeão é assim. Um jogo de futebol só tem 90 minutos. Com um intervalo ainda de 15, né, entre um e outro. Mas o jogador treina 6 horas por dia ou mais. Em 2 Timóteo 2:1, Paulo ele diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Amém? Aqui nós já observamos Paulo falar sobre um soldado. E o interessante que eu observo aqui é quando ele fala que nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. E se a gente for observar quando a gente olha aquela passagem que fala, né, que nos últimos dias seriam os dias como o de Noé, né? Pessoas casando, se dando em casamento e tal. Aquilo não é errado, né? Como também essas coisas civis são isso, né? As coisas corriqueiras do dia a dia. Mas o que Paulo está dizendo é que esse envolver quer dizer
colocar o seu coração nisso. Um soldado em serviço é aquele cara que foi recrutado. Ele foi para a guerra. Ele teve que deixar pai, mãe, mulher, filho, e ele sai sem saber nem se vai voltar vivo. É aquele cara que foi cumprir uma missão, e o importante é a missão. O objetivo dele é servir a pátria dele até a morte. Ele não tem escolha. Então, quando Paulo ele diz isso, seja um bom soldado de Cristo. Não se envolva com as coisas civis. Ele está dizendo, não coloque o seu coração nessas coisas. Não se apegue a essas coisas. Você está aqui para cumprir uma missão. Então, é a mesma coisa que Jesus falou, né? Aquele que não deixa pai e mãe não é digno de mim. Ele está falando do coração, né? Não coloque o seu coração nessas coisas. Isso vai passar. E ele fala assim, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. E da mesma forma, nenhum atleta, ele fala de novo de atleta, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Então existe um regulamento, existe uma forma de fazer, existem regras para correr essa corrida. Eu não posso violar uma regra. Eu posso até chegar na linha de chegada, mas se eu violar uma regra, eu sou desqualificado. Um corredor de 100 metros, ele não pode entrar na raia do outro. Se ele pisar na raia do outro, ele já está desqualificado. Da mesma forma, um nadador. A palavra de Deus é esse regulamento, é essa regra que Deus deixa. Vocês têm uma vida para correr, têm uma missão para cumprir, mas tem um regulamento, tem um jeito de fazer certo. Vocês não podem colocar o coração de vocês na terra. Vocês foram chamados. A Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos uma pátria. Nós temos um reino para servir. E como soldados nós precisamos dar a nossa vida por esse reino. A ponto de deixar pai, mãe, família, filhos em segundo lugar. Para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Para fazer a guerra que Ele nos chamou para fazer. Se você observar, o ser humano ele se move por recompensa, né? Tudo que a gente faz por uma recompensa. Você trabalha por causa do dinheiro. Você tem uma recompensa. Você estuda porque você quer um diploma, você quer conhecimento. E tudo, se você observar, tem uma recompensa. E isso não é errado, né? Se você observar, Deus também Ele trabalha com recompensa. E em Apocalipse Ele vai dizer, ao vencedor darei, ao vencedor tem uma recompensa. E somente para o vencedor. Ele também, Jesus ali, né, através do Espírito Santo, Ele também fala sobre um vencedor. Todos somos chamados para serem vencedores, campeões. Jesus, Ele não é mais aquele cara pregado na cruz. A cruz, o seu sacrifício, ele permanece, né, eternamente, o sacrifício. Mas Ele não está mais na cruz. Jesus, Ele está sentado à direita do Pai, aguardando que o Pai coloque todos os seus inimigos como estrado para os seus pés. Jesus, Ele para nós hoje é a imagem de um campeão. Ele venceu tudo e todos. E Ele é o cara que está com a medalha de primeiro lugar no peito, aguardando os outros. Ele disse, vocês também podem vencer o mundo.
vocês podem também chegar aqui onde eu cheguei. Eu mostrei para vocês como fazer. Então, meu Jesus é um campeão, vitorioso. Ele não perdeu. E ainda me deu poder para fazer tudo o que ele faz. E ele diz que vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, por isso que a nossa mentalidade tem que ser a de um campeão. Os nossos bloqueios, eles estão na mente. E agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Não tem como a gente falar de perseverança sem falar de fé, né? Perseverança e fé caminham juntas, não se separam. Todo homem que persevera, ele tem fé. E nada disso, irmãos, que eu estou falando, de ser campeão, de ter uma mentalidade de campeão, de submetermos a um treinamento rigoroso. Isso não quer dizer que a força está em nós, não quer dizer que a gente é o top, não quer dizer que a gente consegue sozinho, não é nada disso. Mas é porque Deus, ele colocou algo dentro de nós que nós não entendemos ainda. E por isso a gente vive refém das situações. Jesus, ele diz, a Bíblia diz que ele compartilhou da mesma glória de Jesus para a igreja. Diz que a glória que tinha em Jesus está sobre nós. O poder que tinha sobre Jesus está sobre nós. Mas às vezes a gente vive como um coitado, como um perdedor, como alguém que está se arrastando, esperando Jesus voltar. E essa não é a mente de Deus, né? A força não está em nós. Paulo, antes de falar para Timóteo isso, ele diz: meu filho, fortaleça-te na graça. Não é o que eu tenho, mas é o que ele me deu que me faz ser um campeão. É o que ele comprou para mim, é o que ele conquistou para mim. Em Hebreus 11, eu vou falar um pouco de novo sobre a questão da gente ter uma visão clara, né? Você só vai perseverar se você tiver uma visão clara do seu objetivo. Em Hebreus 11:10, Hebreus 11 ele vai falar dos heróis da fé, creio que a maioria conhece, e ele vai citar alguns homens. E no versículo 10 ele está falando sobre Abraão, e ele diz assim: porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Está falando de Abraão. Abraão perseverou, é o pai da fé, fez tudo o que fez, suportou, viveu no deserto, passou por tanta coisa, mas isso porque ele tinha uma visão clara. A Bíblia diz que ele viu a cidade que tem alicerces magníficos. Ele viu a Nova Jerusalém, lá de Apocalipse. Por isso que ele continuou. Abraão não viu a nação de Israel. Abraão viu Isaac. E para ele foi suficiente, porque já era impossível ter Isaac. Então, se Deus conseguiu me dar Isaac, ele vai conseguir fazer desse menino uma nação. Mas ele perseverou, porque ele tinha visto a cidade que tem alicerces magníficos. Ele falou assim: eu vou para lá, por isso que eu vou continuar. A minha recompensa não está aqui no meio desse deserto. A minha pátria não é essa daqui que eu estou vendo. Eu vou morar lá, por isso que eu vou continuar.
E se a gente for olhar mais um pouco na frente, no versículo 27, agora a Bíblia vai falar sobre Moisés. No versículo 27, ainda falando sobre termos uma visão clara daquilo que nós vamos alcançar. Diz assim: por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Mais um homem de fé, mais um herói da fé. E a Bíblia, ela afirma: ele perseverou porque ele fitava aquele que é invisível. Moisés saiu do deserto, saiu do Egito, não reivindicou os poderes de ser filho do faraó, ou criado na casa de faraó. Moisés era para ser o príncipe, né, do Egito. Negou tudo aquilo, acreditou em Deus, tirou o povo do Egito, foi para o deserto, suportou tudo que suportou. E quando a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra, isso tinha que ser manso, porque eu não aguento uma pessoa reclamando do meu lado. Eu não sei quantos milhões de pessoas tinha naquele lugar. Ele tinha que ser manso. 1 milhão de pessoas reclamando de comida, de água. Ele só suportou aquilo porque ele viu isso aqui, ó. Ele viu aquele que é invisível. Eu não sei como que a gente viu algo que é invisível, né? Só pela imaginação. Mas ele viu. E a Bíblia afirma: por isso que ele perseverou, porque ele viu algo que era invisível. Ele viu Deus. Aquele está com a letra maiúscula aqui, aquele que é invisível. Ele viu o Senhor de alguma forma. E ele falou: é com esse cara que eu vou me encontrar. Eu não nasci para viver nesse deserto. Eu não nasci para ficar ouvindo 1 milhão de pessoas reclamando na minha vida. Eu só suporto isso aqui porque eu vi Ele. Ele se revelou a mim. E por isso eu vou passar, eu vou fazer o que Ele tiver que fazer, eu vou obedecer Ele. E por isso Ele perseverou. Caminhando para o para o versículo 33, ainda em Hebreus 11. É algo que eu falei sobre uma vez, ainda no tempo da pandemia, que estava tudo fechado. E o pastor pediu para me ministrar uma vez, naqueles cultos online. E essa palavra, esse entendimento que Deus me deu, ele mudou a minha visão. No versículo 33, ele vai começar a citar outras pessoas, outros heróis. No versículo 32, ele fala assim, o escritor de Hebreus: quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. No comecinho do 35 continua: algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Até aqui a gente vê uma fé, ou a gente vê homens que pela fé conquistaram muitas coisas. Os caras apagaram o fogo, os caras mataram reinos inteiros, exércitos. Os caras viram mortos ressuscitar. Os caras escaparam da espada, do fogo, da perseguição. Conquistaram reinos, tesouros. Eles usaram a fé para conquistar muita coisa. E na sequência a gente vai ver algo contrário a isso. Continuando aí no 35, ele fala:
uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Os caras tiveram a oportunidade de negociar o seu livramento. E essa parte eu não consigo entender. Eles falam assim: a fim de conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Eu não sei o que esses homens, com certeza esses homens que não negociaram a vida ali, ao livramento, Deus deve ter algo muito melhor para eles. Deve ter uma recompensa maior, para ter uma ressurreição ainda mais excelente. Se tem uma mais excelente, é porque tem uma menos excelente. O cara que estava preso teve a chance de sair, mas ele falou: não, eu quero morrer, eu quero ficar aqui, porque eu vou ter uma ressurreição mais excelente do que a dos outros. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. O contrário, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Aqui a gente vê algo totalmente contrário, né? A mesma fé, só que agora para suportar. Uns tiveram fé para conquistar muita coisa, esses tiveram fé para suportar até o fim coisas terríveis. E o que nós observamos na nossa geração é que a maioria das pessoas ela quer usar a fé para conquistar muita coisa. A gente precisa de fé para estudar. A gente precisa de fé para acreditar que Deus vai nos suprir, né? A gente precisa de fé para trabalhar, para acreditar que Deus vai prover, Deus vai me ajudar a pagar essa faculdade, Deus vai me ajudar a criar os meus filhos, a manter. É preciso fé. Eu preciso ter fé para acreditar que Deus cura. Mas eu também preciso ter fé para suportar. E é o que a gente não quer. A gente não quer fé para aguentar a doença até que a morte venha. A gente não quer. Eu quero que Ele cure. E se Ele não quiser curar? Eu não posso ter fé de que essa doença pode me levar mais rápido para perto dele? E é essa fé, irmãos. Não é duas fés, é a mesma fé. Nesses últimos dias, essa maneira de usar a fé que nós vamos precisar. Porque a perseguição ela já começou para nós. De alguma forma sutil ela já começou. Nós vamos precisar ter fé para suportar a perseguição, suportar a dor, suportar o sofrimento, para não cair na cilada do inimigo, para não deixar a corrida pela metade. Precisamos de uma fé para conquistar e uma fé para suportar. Agora o mais interessante, no versículo 39 ele diz assim: ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, todos eles foram aprovados, tanto os que conquistaram como os que suportaram, os que escaparam da espada, os que morreram pela espada, foram aprovados por Deus por meio da fé. Não presenciaram a concretização do que havia prometido. Eles não viram o que Deus prometeu para eles. Agora imagina, o cara passar por tudo que passou e ainda não vê o que Deus falou para ele acontecer. Eu não tenho essa fé ainda não, mas um dia, quem sabe, né, se Jesus não voltar logo, eu quero ter essa fé para continuar mesmo sem ver as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque eles não estavam com os olhos na terra.
as promessas eram para a terra. A nação que Deus queria dar para Abraão era na terra, era algo espiritual, mas era na terra. Ele vai se encontrar com a nação que Deus prometeu para ele lá em Jerusalém. A nação que Deus prometeu para Abraão vai estar lá em Jerusalém. Os filhos de Abraão vão estar lá. Você vê como o foco muda tudo. O que Deus prometeu para esses homens aqui tinha muita coisa na terra, mas eles não queriam as coisas que poderiam acontecer na terra. Eles queriam acontecer aquelas que estavam no céu, essas que não mudam. E no versículo 40 ele diz assim: tendo em vista que Deus havia providenciado, olha só, eles não viram as promessas. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós. Deus tem algo mais excelente do que qualquer promessa terrena, mano. Qualquer coisa, seja, não sei o que seja para você, o melhor sonho que Deus prometeu para você na terra, Ele tem algo mais excelente no céu para nós. Não se compara, não chega perto. A fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Tudo aqui que você ouviu foi para que eles fossem aperfeiçoados. Tudo que eles viveram na terra, tanto as conquistas como as lutas que tiveram que suportar, tudo que deixaram por causa de algo mais excelente que Deus está para dar para eles, tudo isso para serem aperfeiçoados. Então eu compreendo que essa vida é um treinamento. Eu estou sendo aperfeiçoado para viver uma vida eterna. Então eu preciso encarar a vida, a perseverança como um treinamento. Eu estou sendo treinado. Eu estou sendo aperfeiçoado para viver algo com Ele, eterno. A gente se prepara tanto para viver 80 anos saudável, né? A gente se prepara tanto para ter 50 anos, 30 anos de uma vida financeira boa. Mas a gente não se prepara para viver uma vida eterna com Deus, que é muito melhor do que tudo isso. E continuando no capítulo 12, só o começo a gente vai ler. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Mais uma vez ele fala sobre corrida. Um treinamento, uma corrida que nos foi proposta. Esse atrapalha, as coisas que nos atrapalham, a gente pode colocar aí as coisas civis, que ele diz para nós não nos envolvermos, não colocar o nosso coração. E o pecado é o pecado que nos atrapalha. Olhando o nosso alvo, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E o 3, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. O que ele está dizendo? Deixem aquilo que lhe atrapalha. Tire o coração de vocês das coisas civis, do pecado. Olhem para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aquele que venceu tudo. E quando vocês olharem para Ele, vocês não vão se fatigar. Vocês não vão desanimar. Amém? No capítulo 10, para a gente caminhar para o final, capítulo 10 de Hebreus, bem pertinho, bem no finalzinho, diz assim no versículo
versículo 34. Hebreus 10, versículo 34. Não é Paulo, né? É o escritor de Hebreus. E diz assim: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuídes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, no 35, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão, recompensa. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. A gente fica feliz quando eu leio isso aqui, rapaz. Aquele que vem virá, é uma certeza, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? Amém. Eu queria contar algo só para finalizar. Outra história aí de outro campeão, né? Parece fácil, mas não é essa caminhada, né? Esse treinamento. Mas o que fazer, né? Quando a visão não é tão clara, quando a visão fica turva. Ouvindo um depoimento do Michael Phelps, né, do nadador. Ele dá um depoimento junto com o treinador dele. E ele fala de um ciclo que ele entrou na vida dele de treinamento, antes dele ganhar qualquer medalha. Ele entrou num ciclo de 6 anos de treinamento sem parar, todo dia, 365 dias por ano, todo dia, 6 anos, sem parar. E o treinador dele pediu para ele fazer 2 coisas. A primeira era que ele, quando ele chegasse de noite em casa, ele tinha que sentar na cama, né, fechar os olhos e imaginar a prova. Ele tinha que imaginar ele chegando, saltando e fazendo a prova todinha. Todo dia ele sentava de noite e pensava, se imaginava fazendo a prova. E de manhã, quando ele acordava também, ele se imaginava fazendo a prova. E no treinamento ele tinha que fazer tudo igual. Ele chegava, ele se posicionava do lado do bloco, fazia o alongamento, o aquecimento, aí subia no bloco e saltava. E ele contava as braçadas que ele dava para atravessar. Era entre 21 e 23 braçadas. Ele fazia a virada e voltava mais 21. E ele fez isso 6 anos. E no dia da prova, ele contando que ele fez tudo igual. Chegou, ficou do lado do bloco, fez tudo que tinha que fazer, subiu no bloco. E eram 200 metros, né? 200 metros. E ele salta. Quando ele saltou, o óculos dele entrou água. Entrou um pouquinho de água e ficou embaçado. Ele não conseguia enxergar direito. E o que ele falou foi: eu fiz o que eu estava habituado a fazer. Como eu não sabia se eu estava na frente ou se eu estava atrás, eu dei o máximo. Ele não sabia a posição dele. Ele falou: eu vou fazer o máximo e vou contar as braçadas. E ele deu as 21 braçadas, voltou, e ele não só ganhou, mas naquele dia ele bateu o recorde mundial. Então, quando a visão
ficar turva, continue fazendo os seus hábitos, aquilo que você está habituado a fazer. Por isso precisamos criar bons hábitos. Amém? E no dia que ficar mais turva a visão, faça com mais intensidade ainda. Amém? O hábito de vir para a igreja, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de orar. No dia que estiver embaçado, faça com mais intensidade. Talvez vai ser o seu recorde. Deus sempre vai nos levar para o limite. Sempre, sempre, sempre. Ele sempre vai te colocar no limite para você passar. Campeões treinam mais do que os outros. Mas ele diz assim: o que me faz diferente dos outros não é meu treinamento, é a minha mente. Eu treinei a minha mente para ganhar. Eu treinei a minha mente para vencer. Eu tenho a mente de um campeão. E ele falou assim: eu treinei para chegar no topo e permanecer lá o máximo que eu conseguisse. E ele é o maior campeão olímpico. Ele é o cara que tem mais medalhas de todos os esportes. Ele é o que tem mais medalhas. Então é capaz. É possível. Nós temos o nosso modelo, que é Cristo. Nós temos um treinador, que é o Espírito Santo. E como Paulo falou, se um campeão desse faz tudo isso, cara, por algo que passa, essas medalhas vão perder o sentido. É passageiro. É uma glória que tem uma quantidade de anos contada. Quanto mais nós, Paulo diz, que vamos correr por uma coroa eterna. Eu lembro, irmão, de eu treinando. Eu dava meu melhor sempre. Eu tive um treinador que ele falou assim: Deli, você precisa... Eu não tinha muita técnica, né? Ele disse: você precisa sobressair no físico. Então você vai chegar antes do treino, você vai dar 10 voltas no campo. E era 2 campos emendados, então 10 voltas em volta de 2 campos. Aí você vai treinar com os outros, e depois do treino você vai dar mais 10 voltas. E eu fiz isso por, sei lá, 5, 6 anos direto. E depois eu tive outro treinador que falou assim: você precisa ter algo a mais que os outros. Todo mundo tem uma perna boa, você precisa ter as 2. E ele me deu 2 bolas para me levar para casa. E ele me falou para mim chegar antes do treino e ficar chutando com a perna esquerda, tentar acertar a trave. Ia para o outro lado do campo, botava um cone e ficava chutando para chegar mais perto do cone. E eu fiz isso muitos anos. Hoje eu não consigo fazer mais, porque eu não treino. Então o treino de ontem não serve para hoje. Existe uma memória muscular, né? Você tem mais facilidade, porque eu fiz isso 10 anos. Então se eu for fazer hoje, eu vou ter mais facilidade do que outro para aprender. Mas aquele treino não serve. O treinamento é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se eu fiz tudo isso por algo que não me levou para lugar nenhum, se eu me dediquei tanto, dia e noite, me esforcei por algo que não vale nada, irmão, como que eu não vou me esforçar para alcançar a vida eterna? Como que eu não vou me submeter a esse treinamento? Que não é algo... não é um martírio, irmão. É prazeroso esse treinamento. Quando você vê o resultado, é prazeroso. Olhar para mim há 7 anos atrás, cara, é muita coisa que mudou.
E ainda estou sendo aperfeiçoado até que Ele venha, para que eu possa estar apto para viver com Ele eternamente. Amém? Feche seus olhos.